Capítulo 2º. Do Poder Executivo. Seção 1ª. Do Governador e do Vice-Governador do Estado. Artigo 82. O Governador do Estado, eleito para um mandato de 4 anos, por sufrágio direto e secreto, exerce a chefia do Poder Executivo. Parágrafo 1º. A eleição do governador e do vice-governador realizar-se-á, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente. Parágrafo 2º. A eleição do governador importará na do vice-governador do Estado, com ele conjuntamente registrado. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade para governador e vice-governador. Inciso 1º. A nacionalidade brasileira. Inciso 2º. O pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3º. O alistamento eleitoral. Inciso 4º. O domicílio eleitoral na circunscrição. Inciso 5º. A filiação partidária, é. Inciso 6º. A idade mínima de 30 anos. Parágrafo 4º. Será considerado eleito governador o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 5º. No segundo turno, se houver, concorrerão os 2 candidatos mais votados, declarando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 6º. Se, antes de efetivado o segundo turno, ocorrer morte, renúncia ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Parágrafo 7º. Havendo em segundo lugar mais de um candidato com equivalente votação, qualificar-se-á, para a disputa, em segundo turno, o mais idoso. Artigo 83. O governador e o vice-governador do Estado tomam posse em sessão da Assembleia Legislativa, prestando compromisso de manter e defender a Constituição Federal, a Constituição Estadual, observar as leis, promover o bem geral do povo cearense, respeitar e sustentar a autonomia dos municípios, sujeitar-se ao Estado Democrático de Direito e à ordem federativa. Parágrafo 1º. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o governador ou vice-governador, salvo comprovado motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, será este declarado vago. Parágrafo 2º. O governador e o vice-governador deverão, no ato da posse e anualmente, fazer declaração pública de seus bens, dos bens de seus cônjuges e dos descendentes até o 1º grau ou por adoção, a ser publicada no Diário Oficial do Estado e posta à disposição de qualquer interessado, mediante requerimento devidamente justificado. Artigo 84. O vice-governador substituirá o governador do Estado em suas ausências do território estadual superiores a 7 dias, do país por qualquer tempo e em caso de impedimentos, sucedendo-lhe no caso de vacância. Parágrafo 1º. O vice-governador, além das atribuições definidas nesta Constituição, colaborará com o chefe do Poder Executivo em missões e atividades especiais que lhe sejam por este conferidas. Parágrafo 2º. O vice-governador perceberá representação equivalente a 2/3 da remuneração atribuída ao governador. Parágrafo 3º. Aplica-se aos substitutos, referidos no artigo 86 desta Constituição, o prazo estabelecido no caput deste artigo. Artigo 85. Aplicam-se ao governador, desde a diplomação, as proibições e impedimentos estabelecidos para os deputados estaduais. Artigo 86. Em caso de impedimento do governador e do vice-governador,
ou vacância conjunta dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da governadoria, pela ordem, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. O governador e o vice-governador do Estado não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado e do país, por período superior a 15 dias, implicando a infração em crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Não pode o governador, a partir da posse, sob pena de perda do cargo. Alínea A. Aceitar mandato ou emprego da União, dos Estados ou dos municípios. Alínea B. Ser proprietário ou sócio de empresa concessionária de serviço público ou que goze de favores decorrentes de contrato com pessoas jurídicas de direito público, ou nela exercer função remunerada de qualquer natureza. Alínea C. Ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nutum de pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Alínea D. Patrocinar causas contra a União, Estados ou municípios ou favorecer interesses privados na administração pública em geral. Parágrafo 3º. Aplicam-se ao vice-governador as vedações contidas nas alíneas A, B e D, do parágrafo anterior. Artigo 87. Vagando os cargos de governador e vice-governador do Estado, proceder-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período governamental, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pela Assembleia Legislativa, na forma da lei, devendo, em qualquer dos casos, os eleitos completarem o período de seus antecessores. Parágrafo 2º. Revogado,